Todos nós já as vimos, já ouvimos falar sobre elas e já lemos sobre elas. Eu não conheço ninguém que não foi exposto a elas por um baixo ou alto grau. Teorias da conspiração. Mas nós realmente sabemos o que elas realmente são e o mais importante, nós deveríamos ouvi-las ou não? Elas estamos falando coisas importantes que nós precisamos saber ou elas são distrações perigosas? Vamos começar com definições e vamos em frente. O que é uma teoria da conspiração? Uma boa definição é uma teoria que afirma que um segredo de grande importância está sendo escondido do público. Isso pode ser por benevolência ou razões sinistras. Pode envolver eventos naturais ou eventos fabricados pelo homem. Pode ser sobre o que aconteceu séculos atrás ou a semana passada. O aspecto central que é comum para todas essas teorias é que é algo que é sabido somente por alguns poucos indivíduos que estão tentando compartilhar com outros que não podem comprovar a teoria. Uma pessoa, ou 100, ou 1000, alega ter testemunhado alguma coisa. Ninguém é capaz ou está disposto a confirmar essa informação. Ninguém tem uma maneira verdadeira para provar ou refutar a ideia que é compartilhada. O melhor que alguém pode fazer é acreditar ou não nelas, baseado na persuasão dos seus argumentos ou caráter. No final, você tem que colocar sua confiança em outro ser humano, já que você não pode prová-la você mesmo. Um dos aspectos centrais de uma teoria da conspiração é que não é apoiada pela inspiração. Se qualquer profeta fala uma coisa sobre qualquer assunto, nós temos que tomá-la como precisa, baseada na nossa confiança no mensageiro de Deus. Isso, é claro, é também um ato de fé. Mas se nós estamos convencendo uma pessoa que alega que o dom profético está falando a verdade, então isso demonstra fé em Deus, não em uma pessoa. Uma vez que um profeta demonstra que ele está enviando mensagens de Deus, então, à medida que eles continuam a reforçar que a inspiração anterior disse, então nós podemos acreditar em suas declarações. Quando foram dadas informações sobre segredos a Daniel e João, por detrás de eventos da história, os escritos se tornam verdade e nós podemos confiar neles, porque eles são um produto da inspiração. Isso significa que as mensagens vêm direto de Deus. Quando Nostradamus forneceu descrições de segredos por detrás dos eventos da história, os seus escritos se qualificam somente como teoria da conspiração, porque ele nunca demonstrou uma qualificação de um verdadeiro profeta. Uma premissa básica é que teorias da conspiração e inspiração são mutuamente excludentes. Nós temos que fazer essa distinção à medida que ouvimos o que está sendo dito lá fora. A próxima pergunta é: o que não se qualificaria como teoria da conspiração? Como dissemos anteriormente, Daniel prenunciou impérios mundiais, e João descrevendo países no fim da história não é teoria da conspiração. São revelações dadas a eles por Deus. Da mesma maneira, quando Noé pregou aos antediluvianos sobre um dilúvio que viria, não é uma teoria da conspiração. Deus contou a Noé o que iria acontecer. E Noé repetiu. Noé também não tinha nenhum conhecimento sobre a verdade ou a falsidade do dilúvio até que ele acontecesse. Noé não tinha informações secretas que ele conhecia pessoalmente. Ele simplesmente repetiu o que Deus revelou para ele. Outro exemplo é Ellen White, registrando os planos da Igreja Católica Romana historicamente e presentemente. Muito do que ela escreveu não pode ser verificado por fontes históricas. Então, muitos a acusam de estar promovendo teoria da conspiração, mas já que o seu ministério passou pelo teste de um verdadeiro profeta, os seus escritos são baseados na inspiração e, portanto, confiáveis por aqueles que acreditam no espírito de profecia através de 6.000 anos da história do mundo. Novamente, isso significa que suas revelações não são teoria da conspiração, já que a inspiração e a teoria da conspiração são mutuamente excludentes. A seguir, nós precisamos ver eventos que se manifestam como teoria da conspiração. Eu vou fazer uma lista de categorias, então darei exemplos de cada tipo. Eu não vou gastar muito tempo nisso à medida que eu quero esclarecer sobre o que nós já estamos familiarizados instintivamente. Número 1. Histórico. Quem realmente atirou em John F. Kennedy? Número 2. Criptogeológico. Pé Grande ou Monstro do Lago Ness são reais? Número 3. Aliens. Um objeto não identificado caiu em Roswell, New México? Número 4. Antiguidade.
Quem realmente construiu as pirâmides? Número 5. Cosmológico. A Terra será atingida por um grande asteroide. Número 6. Científico. A Terra é plana. Número 7. Meteorológico. O HAARP no Alasca está controlando o clima. Número 8. Saúde. A AIDS, o Ebola e o Covid foram criados artificialmente para matar pessoas. Número 9. Político. Quem realmente toma as decisões em Washington, D.C.? Número 10. Internacional. A elite global está tentando mudar a sociedade. E número 11. Religioso. Quem é um jesuíta secreto? Essas são categorias principais, com uma inevitável mistura de teorias específicas. O que eu achei interessante é que adventistas tendem a ignorar as categorias no início dessa lista, mas estão muito interessados nas últimas. Finalmente, a pergunta mais importante de todas. E daí? As teorias da conspiração são perigosas? Aqui estão os problemas das conspirações, não em uma ordem específica. Uma conspiração nunca pode ser conclusivamente provada. Isso é porque nós nunca testemunhamos pessoalmente o que os outros nos contam. Nós temos que colocar nossa confiança em outro ser humano, e isso é sempre perigoso. Uma conspiração pode somente ser conclusivamente refutada com um grande esforço. Muitas conspirações finalmente estão comprovadamente erradas, mas geralmente dá muito trabalho para fazer isso. Quando uma conspiração é refutada, a conspiração original é imediatamente substituída ou modificada. Assim, faz-se necessário refutar a nova versão novamente. Isso se chama mover as traves. Quando nós misturamos teorias da conspiração e inspiração, nós prejudicamos o nosso esforço para testemunhar para não crentes. Quando nós falamos para eles, haverá um ataque terrorista em Nashville, então falamos, haverá um decreto dominical na América, nós sugerimos aos não crentes que essas predições vêm da mesma fonte. Quando a primeira predição baseada em uma teoria da conspiração é refutada, então a segunda predição baseada na inspiração será ignorada também, já que as pessoas não gostam do menino que grita "lobo". Testemunhar é difícil o suficiente sem prejudicá-la com falsas noções conspiratórias. Há tantas teorias da conspiração sendo promovidas que a maioria é autocontradizente. 50 versões falam sobre quem atirou em John Kennedy. Pode haver, no máximo, uma versão correta. Somente algumas versões de qualquer caso em específico podem estar corretas. Se alguma delas estiver correta, então, automaticamente, nós sabemos que a maioria das teorias da conspiração são mentiras. E nós temos que escolher entre elas e qualquer versão verdadeira que existe. Isso imediatamente cria o nosso próximo problema. Um esforço enorme tem que ser gasto pelos observadores para pesquisar e estabelecer a verdadeira versão. Outras pessoas concordam com tudo o que elas ouvem, sem fazer nenhum esforço para negar ou confirmar isso. Mas isso é muito pior, já que eles vão pela emoção, ao invés de algo concreto. Vamos supor que finalmente nós podemos estabelecer uma versão verdadeira e precisa sobre todas as teorias da conspiração disponíveis sobre um assunto em específico. E agora, o que você pode fazer sobre isso? Sério, eu estou perguntando. O que você ou eu podemos fazer sobre o que está sendo feito em Roma, ou Washington, ou em Bruxelas, ou em qualquer outro lugar? Nós não temos nenhum poder para mudar nada, para parar algo ou expor algo para torná-lo melhor. Esse é o problema fatal, que é o centro de qualquer conspiração. É que nós não podemos consertar nada que esteja errado, mesmo que seja verdade. Uma falsa ideia aqui é que nós podemos parar a conspiração elegendo o funcionário correto. Isso não é verdade por diversas razões. A história nos mostra que nada se torna melhor por mudar a administração. A conspiração ainda está lá e ninguém no poder para nada.
Mas mais fundamental, se as teorias da conspiração estão corretas, então aqueles atrás das cenas que realmente dão as ordens não serão parados por nenhuma nova pessoa que é eleita. Eles simplesmente vão absorver a nova pessoa e vão corrompê-la, exatamente como eles corromperam todas as pessoas anteriores. Se as coisas estão tão ruins como as teorias da conspiração alegam, então elas estão também imunes a qualquer esforço humano para reformá-las. Essas são as muitas razões do porquê eu rejeito todas as teorias da conspiração. Não porque todas elas sejam inverdades. Eu estou convencido que algumas teorias são absolutamente verdadeiras, mas eu não tenho nenhuma ideia de quais são. E eu não tenho tempo nem motivação para tentar descobrir. E sendo sincero, nem você. Não importa qual a sua profissão ou estilo de vida, há coisas mais importantes para fazer na sua vida do que se concentrar em coisas que nós não podemos controlar. A preparação do coração não progride por descobrir o que os vilões estão fazendo. Isso só conduz ao medo, raiva e frustração. Essas emoções não ajudam a nossa vida espiritual. Ellen White nos adverte a não nos distrairmos com assuntos secundários. Vamos dar uma olhada em Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos. Minha alma está muito preocupada, pois sei o que diante de nós está. Todo engano concebível fará sentir seus efeitos sobre os que não têm com Deus uma ligação diária viva. Em nossa obra, não deve haver esforços colaterais enquanto não houver completo exame das ideias sustentadas para que se possa averiguar de que fontes se originam. Os anjos de Satanás são sábios para fazer o mal e criarão o que alguns pretenderão ser luz avançada, proclamarão como sendo coisas novas e maravilhosas. E embora em alguns respeitos seja a mensagem uma verdade, estará misturada com invenções humanas e ensinará como doutrinas os mandamentos de homens. Se jamais houve um tempo em que deveríamos vigiar e orar com real fervor, é agora. Pode haver coisas supostamente boas, e que, no entanto, necessitam ser cuidadosamente consideradas com muita oração, pois são especiosas artimanhas do inimigo para conduzir almas numa vereda que seja tão perto do caminho da verdade, que muito se distinga do caminho que leva à santidade e ao céu. Mas os olhos da fé podem discernir que isto diverge do caminho certo, embora quase que imperceptivelmente. Pode-se a princípio ser julgado positivamente certo, mas depois de algum tempo verifica-se divergir amplamente do caminho da segurança, da vereda que leva à santidade e ao céu. Meus irmãos, aconselho-vos a fazer caminhos retos para os vossos pés, para que o que cocheia não seja desviado do caminho. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 229. Indaguei porque os que podiam ler a Bíblia e ver os perigos desses últimos dias eram tão prontos a apanhar com precipitação questões que melhor seria tivessem deixado de parte. Como podem eles ligar-se a homens que promovem princípios que se originaram nos concílios de demônios? Porque não veem eles não ser esta obra que o Senhor lhes ordena fazer? Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 333. Os grandes movimentos dos eventos mundiais não estão sob nosso controle. Eles estão sob o controle de Deus. Deixe que Ele se preocupe com esses assuntos, porque Ele sabe o que realmente está acontecendo. Ele sabe qual versão é verdadeira e qual não é. E Ele sabe o que fazer também. Eu confiarei que Ele está controlando os eventos mundiais e que nada acontecerá sem a sua permissão. Isso traz paz e permite que nos concentremos naquilo que Deus pediu para nós fazermos. Vamos ficar firmes com a inspiração comprovada e confiável que nós temos disponível para nós, e não nos desviarmos com coisas que nós não podemos verificar e consertar.